Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia. Esse 23 de junho, véspera de São João, 10 horas em ponto. Vamos para mais uma conversa entre amigos, hoje especialíssima, grandes amigos, queridos amigos, algumas personalidades que tenho profunda admiração. Quero agradecer a presença de todos, agradecer o querido Dr. Regis de Oliveira, um homem público exemplar, já ocupou diversas funções nos espaços de poder e manteve sempre sua conduta reta, digna e, além de tudo, um querido amigo, além do grande jurista. Bom dia, querido. Obrigado por ter aceito participar da live. Prazer. Da mesma forma, outra querida amiga que eu muito admiro, também exerce um cargo político relevante, é vereadora de São Paulo, tem a boa política no DNA, o pai dela também é outro querido amigo, e eu quero agradecer também por fazer parte dessa conversa, querida Adriana Ramalho, nossa vereadora de São Paulo. Obrigada pelo convite, presidente. E falar dessa mulher, todo mundo sabe do carinho, do respeito, do trabalho conjunto, nós que trabalhamos por duas gestões na ordem, e ela, como uma guerreira, presidiu as duas gestões da Comissão da Mulher Advogada e viajou o estado inteiro, dando palestra queridíssima no estado inteiro. Kátia Boulos. Kátia, obrigado também por aceitar e por me ajudar a organizar essa live. Bom dia, querido. Eu que agradeço esse convite tão honroso e também poder estar com queridos amigos de quem sou admiradora, querido Dr. Regis de Oliveira e a queridíssima também Adriana Ramalho. Estar com você é sempre um prazer e uma temática tão relevante. Muito obrigada. Kátia, eu começo com você. Nós vamos falar hoje sobre alienação parental. Explica um pouquinho o que é alienação parental para as pessoas que estão acompanhando, nem todos sabem o que é o problema e da sua dimensão. É importante nós tratarmos dessa temática e dizer que todos nós que militamos na área do direito de família, principalmente, sabemos o quanto a interferência psicológica prejudica crianças e adolescentes pela prática de atos por parte de seus próprios pais, de seus parentes, quando nós vemos que essas crianças e adolescentes, especialmente nas ações de divórcio, de separação, de dissolução da união estável, alimentos e guarda, como essas crianças são feitas de instrumentos de poder, de jogo de poder, não é? Como elas são utilizadas como moeda de troca. Em que momento? No momento em que atos praticados pelos próprios pais, pelos seus avós, ou por quaisquer pessoas que detenham sob sua autoridade guarda ou vigilância, prejudicam, interferem à medida em que querem romper vínculos de afeto. Esses atos que são praticados, como bem define a lei, aliás, nós estamos aqui na presença do autor, então deputado, grande jurista, Dr. Regis de Oliveira, autor dessa lei essencial, e também, se me permite dizer, da querida Adriana Ramalho, que por sua lei de sua autoria aqui, projeto de lei de sua autoria, nós temos hoje a Semana de Conscientização e Prevenção da Alienação Parental no calendário oficial do município de São Paulo. Então, hoje, Marcos, eu gostaria de dizer o que é alienação parental. É algo que se vê todos os dias, infelizmente, só que não se sabe exatamente do que se trata. Essa lei foi de fundamental importância, a Lei Federal 2.318, de 2010. Há 10 anos nós temos, e é algo que é do cotidiano das pessoas, infelizmente. Né? O que é exatamente? São esses atos que têm por objetivo afastar crianças e adolescentes do convívio daquelas pessoas de quem se quer afastar. Então, por exemplo, ou avós, ou numa ação, por exemplo, numa ação de divórcio, por exemplo, aquele genitor ou aquela genitora, é importante dizer isso, que detém a guarda, utiliza a criança para prejudicar o outro genitor ou a outra genitora. Então, essa interferência psicológica, né,
acaba prejudicando as crianças, como eu disse, e se não tivéssemos essa lei, hoje nós teríamos o que aconteceu desde sempre, né? E não teríamos hoje um remédio, né? Como esta lei de fundamental importância para coibir esses atos. Deixa eu fazer uma... São atitudes tomadas por aquele que está com a guarda da criança, Sim, mesmo geralmente. com a guarda compartilhada, no momento que está com a guarda. Sim. Conscientemente ou não, né? Sim. Mas que visa, de alguma forma, instrumentalizar, através da criança, o prejuízo da imagem de outrem que está no afeto da família. Isso, para romper laços de afeto, de respeito, de convívio, para dizer claramente, é uma forma de abuso que se pratica contra a criança, abuso moral. Aliás, a lei bem define, aqui no artigo 3º, a Lei 2.318, a Lei Federal, que a prática de alienação parental fere direito fundamental da criança e do adolescente da convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança ou adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrente de guarda, de tutela ou guarda. E aí se exemplifica no parágrafo único do artigo 2º, que define, que conceitua alienação parental, algumas formas, né, alguns atos que são praticados exemplificativamente, consta do parágrafo único do artigo 2º. Né? Então, assim, dificultando o exercício da autoridade parental, omitindo informações importantes. Que atos são esses? Né? Omitindo informações importantes daquele genitor que se quer afastar, impedindo o convívio, né? Dificultando as visitas. Então, e geralmente, o que é triste da gente dizer é que as crianças e adolescentes são utilizados como moeda de troca mesmo. Muitas vezes por uma questão de partilha, muitas vezes para poder se discutir a pensão alimentícia, não é? E vou dizer mais, viu, Marcos? Não só nas ações de separação e guarda. Muitas vezes, ainda quando os casais convivem, essa prática acontece. No relacionamento, no dia a dia, no cotidiano. Querido Regis, uma das suas obras foi a lei que cuida do tema alienação parental. Você que sempre foi alguém preocupado com a questão, inclusive, do menor, entre outras questões. Conta um pouquinho da lei para a gente, a lei federal que trata desse tema, por favor. Assim som. Eu fui juiz 31 anos. Então, eu vivi isso, o dia a dia, dessas pessoas angustiadas com os desencontros que ocorrem entre pai e mãe, utilizando muitas vezes, e no mais das vezes, o filho como instrumento do seu ódio. Quer dizer, não só a rebelião contra o outro cônjuge, mas pior que isso, valendo-se das crianças, dos filhos, dos dois, que provavelmente tenham nascido de uma relação amorosa, carinhosa, respeitosa, mas que, com o longo do tempo, esgarçando-se esse relacionamento entre o casal, surge a criança que é instrumentalizada para atacar o outro. Isso eu vivi na prática. Eu não pedi opinião para ninguém. Quando eu era deputado, então, deputado federal, fui procurado por um grupo de pessoas bem intencionadas que apresentaram um projeto que eu estudei profundamente. O projeto era ótimo, o projeto era muito interessante. Por quê? Porque, quando juiz, você tem as chamadas medidas cautelares, que você pode, então, manuseá-las para proteger, para tentar contemporizar o problema do relacionamento do casal. Então, você tem algumas medidas que você pode tomar como juiz. Só que, muitas e muitas oportunidades, o juiz não tem um caminho adequado para fazer isso. E o que a lei procura fazer? Ela não só define o que é alienação parental, como foi bem explicado pela doutora Kátia, mas ela traça, ao mesmo tempo, um roteiro da intervenção do juiz. Claro que o juiz poderia, independentemente da lei, ele pode tomar medidas de afastamento do lar, de cassação do poder parental, de separação do casal, ele poderia fazer isso. Só que ele faz com muita insegurança.
Por quê? Porque ele não tem um caminho adequado. Então, o que foi feito pelo projeto de lei? Dá o caminho ao juiz. Mais nada. Quer dizer, esses fatos existem, são corriqueiros, são normais na vida das pessoas. Então, o projeto veio dar, e a lei otorgou um caminho ao juiz para que ele possa seguir adequadamente, sem correr riscos pessoais. E é muito tormentoso o problema familiar. Eu diria que é, na função do juiz, eu diria que é o que há de pior. Porque você lida com sensibilidade das pessoas, você lida com emoções. E isso, na função jurisdicional, é muito complicado, é muito difícil. Eu fiquei em vara de família aqui em São Paulo durante algum tempo e vivi casos dolorosos. Se eu tivesse, na época, essa lei, eu teria muito mais força para poder tomar medidas adequadas para a proteção da criança. Mas, veja só, a doutora definiu bem o que era alienação parental, e essa definição vem na lei também, que é a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida e induzida por um dos genitores, ou pelos avós e tal. Então, o que significa isso? Significa que você captar, toda a criança não tem ainda uma formação psicológica pronta, como nós adultos temos, né? No normal das vezes. Agora, quando tem uma criança, a criança ela é suscetível de ser manobrada pelos pais, seja pelo pai, seja pela mãe. Então, a lei veio para isso, para solucionar esse tipo de problema, para dar caminhos ao juiz. Eu tenho ouvido muito, e tive até um probleminha, junto à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, surgiu lá um grupo de mulheres que estavam desesperadas, porque entendiam que a lei era prejudicial à criança, ou prejudicial à mãe. Aí eu fui ao Rio de Janeiro, sentei-me com elas dentro da Câmara Municipal, conversamos, dialogamos longamente, e expliquei para elas o seguinte, que não é esse o problema, não, mas toda a decisão do juiz é favorável à mãe. Então não é um problema legal, o problema é de interpretação do juiz. Então, eu sugeri a elas naquele momento que elas procurassem o presidente do tribunal e fizessem com ele uma reunião, que reunissem os juízes de família e que elas pudessem dialogar com eles. Nada em termos de processo concreto, porque aí não dá diálogo, mas em termos de explicação de que, eventualmente, pode ter tido um risco de um erro de interpretação, aí elas estavam sugerindo que havia machismo nas decisões, que nada disso existe. Nada disso existe. É questão só de produção de prova, trazer ao juiz os fatos, que, eventualmente, eu posso até admitir isso, que o pai, na verdade, o homem, tenha mais possibilidade de captar esses fatos para trazer ao juiz na condição da prova. Isso pode ocorrer. Não é o que ocorre constantemente, mas pode acontecer. E aí, claro, a decisão vai ser prejudicial à mulher. Mas não é um problema legal. O problema é de produção de prova, é de trazer ao juiz os instrumentos necessários para que ele possa balizar sua decisão e demonstrar a situação efetiva do que ocorre dentro do lar. E aí o juiz vai ter todo um rol de preocupações, de assistente social, de oficial de justiça, de assistência médica, psicológica, tudo. Eu não vejo, eu tive a oportunidade de ter notícia, né, de que há uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, e que eu bati o olho, né? Eu vi tanta falta de fundamentação, que é um jogo de emoção. Em verdade, meu caro presidente, é um jogo de emoção que ocorre. Não é um problema legal. A lei está aí, a lei dá um escaninho ao juiz, escaninho de prosseguimento ao juiz. Agora, se as decisões têm sido favoráveis, eu não tenho essa estatística para dizer isso, mais ao homem do que à mulher, bom, aí é um problema de conscientização dos juízes, o fato ocorre, de reunião com os juízes de família, explicação, é outra história, não tem nada a ver com a lei. A lei está aí, é um texto normativo que tem que ser interpretado. Se está sendo mal interpretado, isso é outra história. Então, nós temos que rever essa situação junto aos juízes de família. Mas jamais pensar em revogar o texto de uma lei dessas, não é porque eu figurei como autor, não. Eu figurei como autor
instado por um grupo de pessoas que vieram me trazer o texto, que eu estudei, achei interessante, bom, e está aí, está produzindo ótimos efeitos até hoje. Então, não é um problema legal, é um problema de interpretação possível que tenha sido deformado. Mas isso é uma outra história. A lei é boa, deve subsistir no ordenamento normativo, e eu tenho absoluta convicção que o Supremo não vai dar nem bola para essa ação direta de inconstitucionalidade, porque é a falta de fundamento total. Fala em princípio da proporcionalidade, umas coisas tão fluidas, tão fracas de fundamento, mas é isso. Eu gostaria de ter essa participação inicial, dizendo que, é claro, a lei já tem 10 anos, pode estar um pouco defasada em relação à movimentação dos costumes, a evolução do comportamento humano, agora com instrumentos eletrônicos que possam desviar a criança para cá ou para lá. Ok, então vamos modificar isso, vamos acrescentar uma coisinha ali, aqui outra coisinha por lá. É como uma casa que se deteriora pela passagem do tempo. Vamos fazer um reboque. Vamos fazer o reboco aqui, o reboco ali, trocar uma telha, um prego, mas a casa tem que continuar. A lei não pode jamais ser revogada, porque ela é um sólido instrumento de intervenção do juiz na proteção da criança. O objetivo é a criança, é o adolescente e o menor. Esses que têm que ser, a criança e o adolescente, que têm que ser protegidos pela lei. Desculpe se me estendi muito, mas... Importante. Importantíssimo. Por da lei, eu me senti na obrigação de defendê-la. E não por circunstâncias pessoais, mas exatamente porque o texto é ótimo. Quem vê o texto de outra forma é vesgo ou faz questão de não chegar. Deixa eu lhe perguntar, a tramitação eu olhei até que foi rápida, não foi muito demorada a tramitação. Houve um bom acolhimento por parte dos outros deputados e também do Senado? Foi difícil, foi um debate difícil. Não, foi uma lei tranquilíssima. Eu apresentei o projeto, instaram para fazer uma audiência pública. Essa audiência pública foi feita, eu estava lá, participei dela. Veio a presidente do Conselho de Psicologia, veio outros psicólogos, veio aquela desembargadora ex-desembargador do Rio Grande do Sul, a doutora Denise, um amplo debate aberto, e foi votação sem nenhuma resistência, sem nenhum voto vencido, tanto na Câmara como no Senado. E foi uma tramitação, cerca de 8 meses, coisa raríssima também no Congresso Nacional. Foi um recorde mundial de tramitação do projeto lá no Congresso. Ele passou na Câmara rapidamente, foi para o Senado e foi aprovado lá pelo quem foi relator, salvo engano, foi o senador Paim. Então, uma pessoa de esquerda, cheia de suas convicções pessoais, deu o seu voto, foi aprovado sem nenhuma resistência, levado à sanção, sancionado pelo presidente. A receptividade foi excepcional. Não houve nenhuma resistência. Foi elogiado também por uma deputada do PT, que estava junto a mim, permanentemente, que era a Maria do Rosário, que se entusiasmou pelo projeto de lei, ajudou, enfim, zero de resistência. Não sei qual é a resistência. O que mostra, de um lado, a qualidade do trabalho e, de outro, a demanda que havia da sociedade, porque é o Congresso, evidentemente, a casa Sem dúvida. Adriana, querida, deixa eu te perguntar, aliás, deixa eu te falar. Um dos problemas da alienação parental é a própria falta de cultura, né? Muitas vezes ocorre sem que as pessoas percebam a dimensão do problema que está causando para aquela criança ou adolescente. Eu digo isso para reforçar a importância da sua lei, da lei da sua iniciativa, que foi o de estabelecer em São Paulo a semana de conscientização da alienação parental, e que contou aí com o auxílio da Cátia Boulos, presidente da comissão da época da mulher, da mulher advogada da OAB de São Paulo, que foi também, abraçou esse tema, muito sensível e, além de tudo, advoga nessa área de família. E eu queria que você contasse um pouquinho também a proposição da lei, como foi a tramitação na Câmara e a importância de criar-se um momento, uma semana inteira, para a discussão desse tema tão relevante para a sociedade. Por favor. Obrigada, presidente Marcos da Costa. Para mim é uma honra estar aqui
com você, com a doutora Cátia Boulos, com o doutor e deputado Régis de Oliveira, e ainda mais para falar de um assunto tão importante que precisa ser cada vez mais explanado, principalmente pelas redes sociais, que é uma ferramenta que nos conecta com o mundo. Eu acho que, para mim, é uma honra estar sempre em parceria com pessoas tão valorosas e que têm tanta seriedade na condução dos trabalhos. A delegada Rose me deu esse presente, que foi me apresentar para a doutora Cátia Boulos e me indicar para essa parceria de criar uma lei municipal na cidade de São Paulo que fale sobre a alienação parental, todos os seus aspectos. E quando a doutora Cátia Boulos esteve no gabinete, conversamos sobre isso, imediatamente eu topei a ideia, tendo em vista que é um tema que eu já acompanhava desde quando fazia faculdade e ainda antes de não ter a legislação. Então, quando veio a legislação, eu fiquei muito feliz, porque essa sempre foi uma preocupação quando eu estava estudante de Direito. E hoje estar vereador e poder contribuir para ajudar tantas crianças, tantos adolescentes e adultos, é para mim um grande compromisso e uma grande missão. Então, eu tenho uma grande admiração pela inteligência da doutora Cátia Boulos, e olha, o deputado Régis de Oliveira é para mim assim, um mentor, tendo em vista a lei que ele formulou de uma forma tão específica, objetiva, direta, que não tem o porquê agora a gente está nesse debate. E eu concordo e compartilho do pensamento do deputado Régis de Oliveira. Eu acho que a legislação ela tem sempre que ser melhorada e não revogada, não extinta. Nós precisamos cada vez mais buscar, exatamente com o tempo, eu acho que eu adoro esses exemplos, viu, deputado? Eu acho que o exemplo que o senhor deu da casa compete e desenha de uma forma muito sutil de como é melhorar uma lei existente em busca da defesa de direitos e de defender vidas. Bom, antigamente, antes de estar na política, quando eu nem imaginava estar na política, porque eu estou vereadora de primeiro mandato, eu sempre pensava, mas qual a finalidade de um calendário oficial da cidade de São Paulo? As prerrogativas do vereador a gente já sabe, né, que é fiscalizar e legislar. Mas eu sempre achei, e continuo achando, que a ação, a missão do vereador, de um parlamentar, de um deputado, um senador, ela tem que ir muito mais além disso. Então, quando veio essa proposta da doutora Cátia Boulos, a gente entendeu que a missão de criar no calendário essa semana de conscientização em combate à alienação parental seria como forma de não somente se fazer constar apenas no calendário, mas de criar uma semana de ação, uma semana de encontros, workshops, palestras, ou seja, que pudéssemos sempre reunir em todas as vertentes as pessoas e representantes, organizações, instituições, para poder falar a respeito deste assunto. A questão é que eu sempre inicio com a seguinte pergunta: quem é a favor do diálogo? E sempre fico feliz porque todos levantam a mão. Mas o diálogo passivo, o diálogo com o intuito de construir, o diálogo com a finalidade de buscar um resultado melhor e positivo para aquilo que se almeja através do diálogo. E a ideia de fazer essas rodas de conversa, workshops, palestras, sempre foi com o intuito de dialogar, conscientizar a respeito do que a criança e o adolescente sofre quando vítima dos atos de alienação. O presidente Marcos da Costa pontuou muito bem, e a doutora Cátia Boulos sempre explica muito bem o que é o ato de alienação, o que acarreta, o que são os atos de alienação e o que é a síndrome da alienação parental, que são coisas diferentes, a doutora Cátia Boulos daqui a pouco vai colocar. A ideia sempre foi prezar e zelar para a criança, para a saúde psicológica, mental e emocional dessa criança. Quando a criança ela é vítima de alienação parental, ela pode ter consequências imediatas ou a longo prazo.
imediatas a mudança do comportamento, a mudança das reações que antes era de uma determinada forma e passou a ser de outra, ou a consequência ela pode ser a longo prazo, quando vai se manifestar já na fase adulta. E eu tenho certeza que a doutora Kátia Boulos também vai explicar com excelência, como ela sempre faz nesse sentido. Um outro ponto, nesses diálogos que a gente busca, é desconstruir que os atos de alienação parental são cometidos somente pela mãe. E que não é, como vocês bem colocaram aqui, é todo aquele que detém a guarda e vigilância da criança e do adolescente. Então, o ato de alienação pode ser cometido pelo pai, pode ser cometido pelos avós, pelos tios. Então, a gente precisa conscientizar o que são esses atos. O simples fato de falar mal do outro para a criança, de induzir a criança com determinadas frases, e assim por diante. Sabe, presidente Marcos, deputado Regis, Kátia Boulos, diferente da esfera federal, como o que aconteceu no Congresso, aqui na Câmara Municipal eu tive uma dificuldade para aprovar essa lei. Não declaradamente, nenhum vereador pegou um microfone, nem nas comissões e nem em plenário, e foi contra o projeto. Mas a tramitação dele, que nós pensávamos que ia ser de uma forma muito mais rápida, em questão de meses, demorou 1 ano. Então, a gente só teve a aprovação da legislação em 2018. Mas saiu. E rapidamente, aí sim, foi sancionado pelo nosso prefeito e conseguimos instituir, naquele ano mesmo de 2018, a primeira semana de conscientização e combate à alienação parental. Para finalizar essa minha fase inicial, eu quero também registrar no momento dessa live que uma coisa que também a gente tenta orientar é que, já que a gente pensa e se preocupa a respeito da saúde mental, emocional, psicológica dessa criança e desse adolescente, que a gente quer o bem-estar, que ele tenha um crescimento saudável, que ele possa se desenvolver sendo amparado e acolhido pelo amor onde ele nasceu, porque quando os pais o tiveram, foi com amor, foi com carinho. Então, que ele continue sendo semeado por esse amor, é que a gente orienta também a respeito de quando existe qualquer mudança de comportamento vinda pelos pais, e se caracterizado a partir da denúncia que é de outra esfera, então tem que sair da esfera civil e ir para a esfera criminal. O exemplo disso são as denúncias de abuso sexual. Quando a gente fala de abuso, a primeira coisa que eu já presenciei a doutora Kátia explicando, e eu também acompanhando vários debates, é que não podemos confundir que esse assunto tem que ser debatido dentro da esfera civil. Então, a gente sai de uma outra esfera. Esse é um entendimento que eu venho carregando há muito tempo. Então, o que deixamos bem claro, para se perder a guarda de uma criança, para se perder a guarda de um adolescente, não é uma coisa fácil. É uma coisa muito difícil, muito difícil. Tem aí um longo processo de investigação. Então, o grupo que defende a revogação da lei federal é um grupo que está banalizando o judiciário. E isso não pode acontecer, porque o judiciário, de uma forma muito séria, conduz os processos, principalmente processos sigilosos que seguem na vara da criança e da adolescência, por conta inclusive da denúncia de alienação parental. Então, a gente precisa aprofundar esse tema, aprofundar esse debate, e eu sempre me coloco à disposição para dialogar e para defender, em primeiro lugar, a criança e a adolescente. O problema dos pais, da família, quando existe um conflito, uma divergência, ela tem que ser tratada numa esfera que não recaia sobre a criança, e principalmente que a criança não seja instrumento de um cabo de guerra, de uma moeda de troca. Se você paga a pensão, então você pode ver seu filho. Se a mãe que fica chateada, ou o pai que fica chateado porque houve um pedido de separação, um pedido de divórcio, isso não pode ser descontado na criança. Então, por isso que eu estou lado a lado com a doutora Kátia Boulos, estou lado a lado nessa missão, e feliz de estar junto com o doutor e com o deputado Regis de Oliveira, representando este tema aqui na cidade de São Paulo. Marcos, você me permite uma intervençãozinha de 1 segundo?
Marcos, me permite uma intervenção de 1 minuto só. Nesse intervalo, eu dei um puxão na minha orelha. Por quê? Como é que eu deixo de fazer uma saudação carinhosa a essas duas mulheres maravilhosas que você trouxe para o debate hoje? A Kátia, com o seu brilho, a sua vivacidade, a sua garra, né, para cuidar desse assunto. Sempre que eu converso com ela, eu fico impressionado pela rapidez mental que ela tem na solução de coisas. E agora a Adriana, também envolvida nesse assunto. Não preciso dizer mais nada, os espectadores ouviram aí a fala das duas. Então, eu quero me beneficiar por isso. Eu dei aqui um puxão de orelha em mim mesmo, falei, mas como é que você se omite em fazer uma saudação carinhosa a elas? Então, é só para isso que eu te pedi essa assim aqui também. Para saudar essas duas mulheres espetaculares que você trouxe. Nós duas aqui. Sim. Sem som. Marcos, você está sem som. Marcos. Está sem som. Pronto, voltou? Agora voltou. Deixa eu aproveitar e fazer o registro das pessoas que estão nos acompanhando. José Rocha Pinto, Hudson Menezes, Aparecida Sueli Fernandes, o André Luiz Bottino, Vasconcelos, grande amigo, outro grande amigo, o Gilson Delgado, Rosaquel Oliveira, Fábia Maruco, o Leandro Dugas, o Adriano Abílio, a Luciana Barcelos, o Alexandre Fante, o Flávio Marques Alves, grandes amigos, Ivone Senise, Anderson Fukushi, a Kátia Cação, grande amiga, Silvânia Lima, o Vladimir Cassani, Helene de Almeida, Sandra Andreoni, o Adilson Pedro Machado, querida Carla Cristina, Raul Silva, o Guilherme Gílio, a Isabela Castro, Carla Arnone, muitas dessas participaram do trabalho da Comissão Mulher Advogada, junto com a Cátia Boulos. O Rubens Veiga, a Andréa Maria Cavalheiro, a Andréa Miranda, o Márcio Rosa, o Cláudio Peron, o Elber Daniel Rodrigues Martins, a querida Marina Medalha, da Lapa, a Ana Maria Lanatovic, o Laerte Soares, Marcelo Taca, Márcio Quintiliano, querido Luciano de Almeida Santos, que é chefe do gabinete do deputado Campos Machado, que também abre as portas aí para eventual lei estadual sobre o tema. Muito importante. bom. Ana Carla, o Fábio Souza Santos, querido amigo, o Glaudeci Passador, o Glau, João Milano Veiga, Ana Bergamatti, querida Ana, o Décio Teixeira Ramos, Sérgio Dulso, Rubens Veiga, o Flávio Machete, sempre ajudando nas lives, o Nelson Marques, a Sônia Frugoli, o Renato Barros, o Zenival Lima, a Cida Prado, Andréa Miranda, a Marcela Carinhato Valente, o Luiz Henrique de Oliveira, o Douglas Mascarenhas, Mariazinha Reumaster. Nossa presidente do Conselho. É isso. A presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. O Alan Marcel, Ivan Ribeiro, a Mariazinha. E a Sandra Andreoni. Sim. Kátia, conta uma coisa na sua prática profissional. A lei alcançou o objetivo? Nós tivemos mais instrumentos para combater a alienação parental do que nós tínhamos antes? Sem dúvida alguma. A lei vem em oportuníssima hora, porque nós já vivenciávamos nas ações de família essas questões tormentosas, como bem explicou o deputado Regis de Oliveira, e nós não tínhamos os instrumentos próprios, porque a lei é objetiva, é clara. Você pode ser uma ação autônoma ou incidental, em quaisquer processos, em quaisquer instâncias. Você pode suscitar a questão da alienação parental. Existem mecanismos próprios, como bem explicou, e também as sanções imediatamente adequadas. Então, a lei veio realmente trazer isso em 2010. Nós estamos falando de uma lei que já tem 10 anos de vigência. É importante dizer os milhares de laudos que já foram elaborados e as milhares de decisões que já foram dadas ao longo desses 10 anos, uma lei federal no nosso país inteiro. Então, é muito importante dizer, e como bem o doutor Regis de Oliveira
aqui explanou, pretender revogar uma lei dessa magnitude é um desserviço, né, imenso, imenso. Por quê? Logicamente, que aí sim, é o que nós dissemos, podemos aperfeiçoar? Sim. Podemos aperfeiçoar os mecanismos também, lógico. Logicamente que o judiciário, ali você tem Ministério Público atuando, você tem uma equipe multidisciplinar, né, multiprofissional, assistentes sociais, psicólogos. Então, esses pareceres que são dados como subsídio para a decisão do juiz, logicamente que nós temos que pensar em como aperfeiçoar. Aliás, se me permite, aqui no artigo 5º, no parágrafo 2º, quando se fala em perícia, porque se trata de uma questão de perícia, não é? Psicológica e também atendimento por assistente social. Aqui se diz, no parágrafo 2º, que a perícia será realizada por profissional ou equipe multidisciplinar habilitados, exigido em qualquer caso, aptidão comprovada por histórico profissional ou acadêmico para diagnosticar atos de alienação parental. Veja a importância desse dispositivo. A preocupação do legislador em se dar a qualidade, né, para os laudos que vão municiar e vão levar o juiz à convicção no momento da sua decisão. Então, nós tivemos isso ao longo desses 10 anos, eu tenho pregado isso pelo Estado todo. Nós temos, sim, que procurar aperfeiçoar que o olhar desse profissional da área da psicologia e do serviço social seja um olhar especializado, como a própria lei exige. Uma crítica, vamos dizer, positiva, lógico, construtiva, que eu venho fazendo ao longo dos anos, desses 10 anos. E dizer, Marcos, se me permite, antes mesmo, que a lei é de 2010, entrou em vigor em agosto, vai completar 10 anos em agosto agora, muito antes nós já víamos essas questões e não tínhamos instrumentos, a lei trouxe os instrumentos adequados para nós trabalharmos. Então, quando fizemos esse trabalho nas 2 gestões, não é? Porque foi ao longo de 2 gestões, das suas gestões, diga-se de passagem, você citou aqui, você nominou grandes colegas que foram coordenadoras regionais da Comissão da Mulher Advogada, né, como a Kátia Cação, como a Ana Lanatovitz, como a Carla Halgrin, você citou nomes aqui, né, a Carla Arnone, então, todas elas trabalharam muito, cada qual na sua região, para que esta lei de conscientização e prevenção à alienação parental fosse instituída nos respectivos municípios. Então, por exemplo, na Baixada Santista, nós temos 9 vamos chamar, como era na época, eram 9 subseções. Kátia Cação era a coordenadora regional da Baixada Santista, ela pessoalmente levou as 9 subseções. Nós estivemos em todas elas, e todas culminaram por ter essa lei municipal, instituindo, né, a lei municipal de conscientização e prevenção. Porque eu vejo, Marcos, muito desconhecimento a respeito do teor da lei. Eu vejo que as pessoas confundem as coisas, e por quê? Porque falta a informação. E nesse ponto, a Adriana, que está aqui, querida Adriana Ramalho, que luta ao nosso lado, fizemos agora em 2019 a primeira semana de São Paulo, faremos a segunda agora, que já está sendo elaborada e projetada, que a pandemia, realmente, pela pandemia, nós tivemos que suspender, porque é na semana que abriga o dia 25 de abril, que se realiza essa semana, né? Faremos agora a partir de agosto, né? Ainda que pela via virtual, mas já está sendo adaptada para isso, não é? Quero agradecer aqui, falou da Sandra Andreoni, Maria Zé Raumeister, também do Conselho da Condição Feminina, delegada Rose, todas trabalharam muito, Marcos. E aí, nessa oportunidade, nas suas gestões, nós tivemos como percorrer todas as subseções do Estado de São Paulo, todas as 200, então, na época, 239 subseções, levando, e você citou nomes aqui, João Milani Veiga, por exemplo, de Araraquara, estivemos lá, imediatamente o vereador abraçou e instituiu na semana, já fizeram as semanas de conscientização, colegas que foram, Glaudeci Passador, né, São Carlos, fizemos também, então, assim, é importante dizer que levar o conhecimento, esclarecimento a respeito do que seja alienação parental é fundamental, Marcos. Fundamental, é um trabalho que deve continuar, né? Cada município realizando essa semana de conscientização, que consiste em quê? Consiste em reunir
advocacia, Ministério Público, magistratura, as instituições de ensino superior, por seus cursos de direito, psicologia, serviço social, pedagogia, não é? As secretarias municipais de educação, de assistência social, todas, né? Da saúde, de saúde mental que nós estamos falando. Nessa semana, como bem a querida Adriana Ramalho explicou, nós vamos aos equipamentos, como fomos ano passado, né, Adriana, aqui em São Paulo, aos equipamentos municipais. Então, nós estivemos nas regionais, Butantã, Vila Maria, estivemos na Câmara Municipal, né? O professor Eduardo Oliveira Leite, do Paraná, uma grande autoridade na doutrina, esteve conosco, professora Verônica César Ferreira, psicojurista de escola, trabalhando em conjunto. É um trabalho, Marcos, não é um trabalho midiático, eu gostaria de dizer isso, me sinto muito à vontade para falar. O querido Regis de Oliveira deixou muito claro aqui, houve ampla discussão. Um dos argumentos que eu vejo, lamentavelmente, expostos na mídia, a mídia sabe que leva isso e as pessoas acabam, muitas vezes, acreditando naquilo que nada mais é do que fake news, essa que é a verdade. Porque houve amplo debate. Amplo debate. Esse é um outro ponto. E aí eu já passando para o... Permita já puxando o nosso querido deputado Regis de Oliveira. Sim. Hoje, depois de aprovada a lei, a mídia, de uma forma geral, evidentemente, quando se fala mídia, está generalizando, a ideia não quer generalizar. Mas houve uma parcela da mídia que vendeu a ideia de que a lei fosse algo contra a mulher, né? Desproteção da mulher. E, na verdade, a preocupação é a proteção da criança. Criança e adolescente. É contra o assédio de quem quer que seja num vínculo parental, seja o marido, o pai, seja a mãe, seja o padrasto, a madrastra, o avô, a avó, enfim, qualquer um que esteja se utilizando da criança para prejudicar, através dela, a imagem do outro, aquele que tem um vínculo parental. Não é isso? Isso. Todos vocês sintetizaram bem o problema onde ele se encontra. Primeiro, a Kátia tocou no ponto central, a coisa bem divertida. Ignorância total dos que mexem com essa lei. Ou não leram, ou não querem ler, ou leem de forma errada. Porque eu fiquei tão preocupado, não especificamente agora, saindo um pouquinho desse assunto, mas fiquei tão preocupado com como as pessoas interpretam de forma tão equivocada as coisas e não levam em consideração as paixões, que eu acabei escrevendo um livro sobre interpretação e paixões. Porque é tudo que tem um contexto jurídico, onde as pessoas não querem enxergar direito as coisas. A lei é muito clara, a lei é detalhista, e mais. O que ela propicia ao juiz? Veja bem, o juiz poderia ter tomado, disse isso na minha primeira intervenção, poderia já ter tomado alguma providência antes, independente da lei? Poderia. Claro, desde que o Estado do advogado, ele pode decidir tomar algumas providências. Agora, o artigo 6º da lei vem numa discriminação específica das providências judiciais. Ou seja, primeiro, ele tem que declarar a ocorrência dessa alienação e advertir o alienador. Ou seja, se o pai estiver captando a simpatia da criança para prejudicar a mãe, o juiz já pode imediatamente interferir. Segundo, ele amplia o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. Terceiro, pode multar. Quarto, pode determinar alteração, acompanhamento psicológico ou biopsicossocial. Ele pode alterar a guarda, ele pode fixar a cautelar de designação do domicílio da criança. E, por fim, em última instância, quer dizer, não tem jeito mesmo, o pai é um bandido, a mãe é uma bandida, o que ele faz? Ele exclui, ele suspende, e, no fim, ele caça o poder parental. Quer dizer, é tudo em benefício da criança. Eu não sei onde é que essa lei pode estar errada. Quer dizer, é equivocada de texto. Mas o detalhe é o seguinte, a lei não criou a alienação parental, né? A impressão que passa é que ele criou, a lei não criou a alienação parental. A alienação parental existe, porque a lei fez foi tentar impedir que ela continue a acontecer, quer dizer, dar instrumentos para o juiz, para o magistrado, para adotar providências para impedir.
que ela possa ocorrer em prejuízo da criança, né, e do adolescente. Veja Marcos, só, você me... só para eu terminar o raciocínio, ele não vai fazer isso à toa. Ele vai ter laudos que vão instrumentalizar o juiz, vão colocar na mão dele o laudo de assistente social, de psicólogo, de médico, de economista, seja do que for. Quer dizer, não é uma decisão aleatória, não é uma decisão do nada, né? Ele vai se preocupar com aquilo tudo e vai ter instrumentos na mão para decidir, o que ele não tinha antigamente. Então, a lei vai para o passo, né? Ela vai instrumentalizando o juiz para que ele tenha uma decisão segura, convencida exatamente e basicamente o que ele faz? Proteger a criança? Não é proteger nem a mãe nem o pai, os adultos que se virem. É a criança que tem que ser objeto de proteção da lei e do juiz. É para isso que o juiz está lá. O juiz de família é exatamente para isso. Né? Para a proteção da criança. E a lei deu os instrumentos para ele, para que ele possa fazer isso. Então, eu não sei como é que as pessoas podem ler onde não está escrito. Ou ler de má fé, ou ler de formas duvidosas. De qualquer maneira, a lei é o caminho que fornece ao juiz, que propicia ao juiz os instrumentos para que ele possa decidir. E em benefício de quem? Finalidade única e exclusiva, o menor, a criança ou o adolescente. Onde é que isso tem erro? Né? Eu fico pasmo, sabe, quando eu vejo, depois do trabalho, da aprovação dessa lei, ver como as pessoas não entendem o que estão falando, não sabem, mostram uma ignorância total, ou não leram. Então, vem de má fé, vem de interpretação facciosa, maldosa, ideológica, sei lá o quê. Né? Mas uma lei dessas, eu acho que não pode ter nenhuma revogação, ela pode ser alterada, com certeza. E mais, a minha preocupação vai tão grande nesses assuntos todos, né, que eu agora, com tempo para escrever, acabei de soltar também, soltei um livro sobre interpretação e paixões, que eu acho que calha bem aí, e agora, mais recentemente, nem está lançado ainda, eu li sobre a mulher no direito. E como é que eu protejo a mulher no direito? E qual é a história que a mulher tem da perseguição ao longo da vida, desde a antiguidade grega, romana, e a Idade Média, que foram descritas como bruxas, né? O conceito que nós temos é masculino. Eu acho que é isso que está pegando um pouco na lei, sabe? Essa interpretação masculina da lei. Aí a coisa não tem jeito. Cássio, você vai falar? Eu ia comentar do desvirtuamento, né, que se dá ao texto legal quando se veicula por mídia. Isso é de uma responsabilidade, ou melhor dizendo, quem veicula a desinformação é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Porque, Marcos, para você ter uma ideia, está aí publicado para quem quiser ler, e se encontra facilmente, dizer, a lei da alienação parental prevê a perda da guarda, a mãe perde a guarda quando alega abuso sexual praticado pelo pai. Onde está escrito isso na lei, Marcos? Logicamente que as mães, no momento que leem isso, e que não têm informação a respeito do texto, não conversam com quem milita na área, não tiram as suas dúvidas da importância da semana de conscientização e prevenção, elas vão ficar muito tocadas com esse tipo de situação. Então, se eu alegar abuso sexual, eu perco a guarda. Não, pera um pouco. Aí a querida Adriana explicou muito bem. Os processos têm que correr na esfera própria. É abuso que se está alegando, vai correr na esfera criminal. Haverá punição daquele que ficar comprovado. Aí dizem, mas às vezes não consegue comprovar porque não existe uma presença física do... Bom, mas aí o querido Regis de Oliveira explicou muito bem. É uma questão de prova. E hoje os meios de produção de prova são amplamente conhecidos. A própria divulgação, Marcos, atas notariais que podem ser feitas, né? O acesso às mídias, né? Onde se publicam as situações que podem servir de prova também, mediante essas atas notariais. Então, não é como era antigamente também. E a questão do abuso sexual tem que ser observada na esfera própria, na sede própria. Não é na vara de família que vão discutir, não é? A punição do agressor. Na verdade, a lei dá instrumentos para o magistrado. Né? Exatamente. Não é a realidade, não é... A lei não impõe pena por si, né? Ela dá instrumentos. De forma alguma. A situação, identificando a ocorrência da alienação e o prejuízo para o menor, ele vai tomar providência para que isso não ocorra mais. E evitar com isso um problema para o futuro dessa criança e do adolescente.
né? Exatamente, E a presidente. preocupação, se me permite, a preocupação é tão grande que naquela oportunidade, em 2018, tramitava na Câmara um projeto cujo objetivo era criminalizar, né, quem fosse declarado alienador ou alienadora. É importante dizer que era de autoria do deputado Vinícius de Carvalho, que tão logo teve conhecimento, nós estivemos em Brasília, você se recorda que, aliás, foi de imediato, porque nós tivemos conhecimento, já estava na sessão terminativa, né, para criminalizar, e aí a nossa grande preocupação não é tornar crime, é prevenir para que não aconteça. Não adianta punir com pena aquele que é agressor. E você se recorda, ele retirou de pauta, tão logo teve conhecimento, procurou saber e depois se tornou um grande aliado nessa nossa empreitada. Aliás, é bom que a população saiba, Exatamente. e aí eu falo para o público geral, a importância da população estar presente nas casas legislativas. Sem dúvida. Eu acompanho processos legislativos desde o início da minha atividade profissional, há mais de 30 anos. E sempre tive a oportunidade de dialogar com os parlamentares, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, conversando sobre temas que estão em debate. E a população precisa compreender melhor o funcionamento do legislativo para valorizar o nosso legislativo. Ontem nós fizemos uma live contando um pouco a história da democracia com um cientista político, o Zé Álvaro Moisés, e o historiador, o Marco Villa, né, Marco Antônio Villa, e falamos sobre isso. O legislativo é sempre a casa mais atacada dentro de uma democracia, porque ela é muito fragilizada, né? E muitas vezes foi assim, mais uma dezena de vezes que ela foi fechada na história do Brasil. Né? Toda vez que o chefe do executivo de plantão, e por alguma razão qualquer não conseguia dominar o Congresso, o que ele fazia era fechar. Desde a época do Dom Pedro I, quando fechou a Assembleia Constituinte para a Constituição de 1824. E de lá para cá isso virou uma rotina, infelizmente. Adriana, deixa eu te perguntar. Você, nesse momento, quando vai ser, Kátia e Adriana, a próxima semana? A partir do dia 25 de agosto, será pelo meio virtual. Estamos finalizando, você citou a Sandra Andreoni, não é, Adriana? Um gabinete, aliás, eficientíssimo, que ela comanda com uma maestria, e nós estamos organizando, agosto, setembro e outubro. Então, deixa eu chamar a atenção para a importância da lei federal e da semana nesse momento de pandemia. Sem dúvida. Nós estamos com famílias separadas, né? Aquelas que estão já separadas até judicialmente, a criança de um lado, o pai ou a mãe do outro lado, porque não necessariamente a guarda da mãe, muitas vezes a guarda do pai. E eu imagino que a realidade seja nesse sentido. Os casos e a intensidade da alienação parental, num quadro como esse, de pandemia, tendem a aumentar, até por fatores externos, né? Desemprego, falta de dinheiro, portanto, às vezes, para pagar a pensão alimentícia, né? A falta, ou a pensão que ela paga, enfim, não está dando conta, a criança dentro de casa, criança acostumada na escola, dentro de casa, e aí todas as questões envolvidas com a criança dentro de casa. Então, eu quis colocar isso para destacar a importância desse momento e dessa semana que vai ter esse ano, né? Para alertar ainda mais, já fazia antes, dos efeitos maléficos da alienação parental, né, Adriana? É isso, presidente. Olha, a preocupação do isolamento social, ele se dá em várias situações quando a gente fala em questão de família, né? Nós temos aí um grande aumento do índice de violência contra a mulher, violência contra a criança, contra o adolescente, nós temos os atos de alienação parental. Ontem eu conversando com algumas pessoas a respeito disso, a gente tem se preocupado muito com essa questão, porque algo que seria para restabelecer os laços familiares, por conta, né, de estarem todos ali, né, na mesma casa o tempo todo, 24 horas, acaba às vezes desgastando. Então, mais um motivo da gente ter lives com assuntos e temas que são de impacto, que são de informação e de conscientização, porque isso ajuda e muito a população.
A respeito um pouquinho, voltando um pouquinho a respeito do que o deputado e a doutora Kátia colocaram aqui, eu acrescento, né, porque sempre acrescentar, que às vezes até o abuso sexual denunciado por aquela mãe, por algum outro ente da família, pode até ser verdade. A gente não pode generalizar. Todos os casos eles têm que ter atenção que precisam a respeito de uma denúncia ou de um fato novo, e isso é de extrema relevância. O que a gente fala na questão ainda do aspecto da alienação parental é quando a denúncia for falsa. Mas para poder chegar neste resultado, nessa decisão, que é feita inclusive pelos juízes, como está aqui o nosso doutor Regis de Oliveira, houve uma investigação, a gente tem sempre que salientar isso. E, infelizmente, a gente já se deparou com muitos casos de denúncias falsas. E a pessoa que faz a denúncia falsa, mais uma vez, ela esquece da criança, ela esquece do adolescente, ela esquece do filho, ela esquece, porque o objetivo dela, por estar magoado ou magoada, é atingir o outro. E por ser tanto o aspecto, porque aqui no Brasil, por uma questão cultural e legislativa, quem detém a guarda e vigilância da criança, na maior parte das vezes, é a mãe. Por isso que esse debate caloroso acaba acontecendo, porque mãe tem a emoção, o pai também, mas como elas, a maioria aqui no Brasil é que possui essa função, então por isso que a gente tem esse grupo que tem feito a banalização da lei, tem desvirtuado o sentido e o objeto da lei federal. E tentaram no município também, em Taboão da Serra, não só na cidade de São Paulo, percorreram aí alguns municípios, né, doutora Kátia Boulos, com um movimento, e a gente sempre explicou. Tanto que os nossos movimentos, nossos encontros aqui na cidade de São Paulo, quando elas apareciam, nenhum dos encontros houve nenhum tipo de discussão, de problema, de briga, porque infelizmente isso também precisa ser registrado, está na mídia, está na internet, e nós temos os fatos concretos com as testemunhas, que na maior parte das vezes, na maioria dos eventos onde houve o debate sobre alienação parental, houve, por esse grupo que esteve presente, muita confusão. Então, a gente também não pode deixar de mencionar isso, porque não é assim que se constrói. Não é dessa forma que vamos melhorar a lei. E não é dessa forma que a criança e o adolescente vai ser protegido. As crianças precisam, principalmente, da nossa atitude pacífica para poder ver o que é melhor para eles. Então, de uma forma mais objetiva, é abuso sexual? Se comprovado, a partir do momento denunciado, vai tramitar pela esfera específica, que é a esfera criminal. E se a denúncia for falsa, também vai ser, né, discutido no processo quais são as atitudes, o que vai ser penalizado para quem denunciou falsamente. Porque o prejudicado foi a criança, o prejudicado foi o adolescente. E isso não pode acontecer. Por isso que a finalidade do calendário. Porque aí hoje eu falo, gente, o calendário tem muita importância. As datas, a gente fala datas comemorativas, mas na verdade são datas de reflexão, de debate, de trabalho. São datas onde nós tiramos aquela data, 25 de abril, para poder debater, para poder falar, para poder conversar sobre um determinado tema. Como também 8 de março, a gente pega o 8 de março para poder falar sobre a batalha, a luta que foi avançar em direitos e igualdade de gênero para as mulheres. Nós temos várias outras leis da igualdade racial, da pessoa com deficiência, em vários temas, exatamente para trazer a reflexão, para a gente poder parar naquela semana e alcançar o maior número de pessoas e de instituições para abraçar a causa. E nós precisamos abraçar a causa. E falando em abraçar a causa, é que eu também quero registrar aqui nessa live a importância do papel da OAB nesse trabalho. Quando o trabalho é bom, ele tem que dar continuidade, tem que dar seguimento, que a OAB Mulher, na sua esfera, nas suas competências e nas suas regiões,
dê continuidade a esse trabalho sobre a conscientização da alienação parental, para que a gente possa conscientizar a população, e a OAB tem um papel direto nisso. Então, nós precisamos muito e muito da OAB presente nesse tema. Agora, para finalizar, doutor Marcos, a pandemia, ela é uma agravante. Na minha opinião, eu acho que é uma agravante. Eu tenho acompanhado, principalmente pelas redes sociais, não só as instituições que debatem sobre esse tema na cidade, mas no interior do estado, em outros estados, a internet nos permite isso. Então, as pessoas me marcam nas postagens, né, as instituições me marcam, a gente tem feito, inclusive, e aí depois eu passo aí para a doutora Kátia, né, na verdade, por enquanto, é só na comunicação. E a gente até conversou rapidamente, né, doutor Marcos, quando você veio me fazer o convite aqui para essa live, a respeito disso, das pessoas, das mães ou dos pais que cometem esses atos, muitas vezes sem saber, sem querer. Sim. Na minha humilde opinião, isso é mínimo. É mínimo. São poucos os pais e as mães que cometem um ato de alienação parental sem saber, sem ter conhecimento, sem ter consciência que ele está sendo um alienador, que aquilo... Ele pode não conhecer o termo técnico, ele pode não saber o conceito legislativo, jurídico da questão, mas ele sabe que a emoção dele ali está tomando conta e que ele está falando mal daquele pai, que ela está falando mal daquele pai, que aquele pai está falando mal da mãe, e eu faço questão sempre de enfatizar isso, para desconstruir. Então eu sempre coloco o pai falando mal da mãe, né? Nos meus exemplos, a doutora Kátia Bolo sabe que eu sempre evidencio também o pai, a figura homem, masculina, a figura masculina, como também o que comete o ato de alienação parental. Então, mais um motivo que a gente pode até criar, através aqui dessa live, uma estratégia para ajudar essas famílias, para tentar criar um mecanismo para ajudar essas famílias de uma forma virtual, para que eles entendam, olha, o que você faz é um ato de alienação parental. Para esses que não sabem o conceito, ou para esses poucos que acham que é de uma forma inconsciente. Mas a gente precisa esclarecer. Né? O quanto está prejudicando as crianças. Né? Exatamente. E os efeitos é exatamente isso, é priorizar porque a saúde mental, emocional, isso prejudica o desenvolvimento da criança, a consequência pode ser de imediato, pode ser a longo prazo, e o que a gente precisa é esclarecer que o alienador, uma vez que ele quer prejudicar o outro, ele está prejudicando único e exclusivamente o seu filho, a pessoa que ele mais ama. Deixa eu também registrar a presença nesse encontro da Sônia Reis Veríssimo, da minha querida amiga e ex-presidente também da Comissão Mulher Advogada, da época do Rubens Aprovato Machado, além do Amaral do Andrade, o do Ricardo Angel, do Vitor Hugo Freitas, grande amigo, do Gaetano Brancati Luigi, da Célia Lemos Leite Ortiz da Silva, do Fábio Silva, da Renata Araújo Costa Olegário, do Cirei Romão, da Célia dos Santos Silva, da querida Flávia Lepic, do Agnello José, da Maristela Mada Costa, da grande amiga, do Jorge Marques, meu amigo, do Stasis, da Tânia Camargo e da Lúcia Moraes. Muitos dirigentes, mulheres dirigentes de ordem de todo o Estado, atuais e anteriores, aqui também participando da nossa live. Já passamos da hora, são 11h05, que dó. E sempre somos pontuais. Eu queria mais uma vez agradecer, vou passar a palavra a todos, mas já, desde logo, agradecer a participação nesse nosso encontro de hoje. Querido deputado Régis Oliveira, querido amigo, muito obrigado mais uma vez pela participação e que seja a primeira de muitas outras nesses nossos encontros virtuais. Eu te agradeço muito o convite para participar, especialmente na companhia dessas mulheres maravilhosas que você trouxe, e também do eterno presidente que você é. Você marcou muito a sua gestão por prudência, por competência, teve uma atuação muito sólida e é reconhecido isso por todos. Eu quero agradecer bastante o convite para participar
dessa live, desse debate aqui, cumprimentar minhas queridas amigas e que você continue aí com essas lives todas, orientando as pessoas, buscando compreensão das pessoas e nesse tema em especial, especialmente em época de pandemia, em que as paixões afloram mais rapidamente do que em épocas normais. Um grande abraço às duas queridas amigas, a você também. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Até a próxima. Querida vereadora Adriana Ramalho, obrigado também por atender o convite. Está conosco aqui hoje, nos brindando com a sua presença e com o seu conhecimento. Doutor Marcos, super obrigada pelo convite. Para mim foi uma honra estar aqui. Eu falo que todos os encontros, para mim, sempre são de grande aprendizado, então eu sempre aprendo cada vez mais, um pouquinho mais, e isso para mim é de grande valor. Parabéns pela sua atuação, concordo com o deputado, continue com as lives, conteúdos como esse precisam cada vez mais estar registrados nas redes sociais, na internet. E para mim é uma honra estar lado a lado, sempre com você em todas as esferas, né? Principalmente no futuro, eu espero que estejamos juntos, com o deputado Régis de Oliveira e com a minha querida mestre, mentora, amiga, abençoada, luz da minha vida, que é a doutora Kátia Boulos, mulher inteligente, mulher competente, guerreira, determinada, otimista e, acima de tudo, que abraça uma boa causa com um propósito e sempre com um olhar de missão. Isso é extremamente importante. Então, eu vejo a defesa do melhoramento da lei federal e eu vejo a atuação dela pelos municípios do estado de São Paulo e também por outros estados que ela tem visitado e conversado a respeito sobre a importância da conscientização e prevenção da alienação parental como forma de missão. E isso não é para qualquer pessoa. Só as pessoas de bom coração conseguem exercer, falar e praticar essa missão. Então, parabéns, doutora Kátia, é uma honra, uma bênção, um privilégio estar lado a lado com você, não só nesse trabalho, como muitos outros, e ter o seu apoio, para mim, é fundamental. Obrigada por ser minha amiga e minha mentora. E obrigada, doutor. Estou à disposição. Kátia, minha amiga querida, obrigado por participar dessa live, por trazer esse tema tão importante e por me organizar, por me ajudar na organização dessa conversa. Eu que agradeço, Marcos, imensamente honrada. Certamente foram todos muito generosos aí nas suas palavras e considerações a meu respeito. Eu quero agradecer a honra de estar aqui, ao lado do querido Dr. Régis de Oliveira, da querida Adriana Ramalho. Nós somamos esforços, né? Essa luta, nós vestimos essa causa, né? Nos investimos de tudo aquilo que Deus nos proporciona para seguirmos adiante, em todas as esferas que forem necessárias, e eu quero parabenizar, primeiro, o Dr. Régis de Oliveira por nos propiciar uma lei desta envergadura, da relevância que tem para todas as famílias, na proteção de crianças e adolescentes, e que deve ser, sim, propagada no que for possível, atualizada, aperfeiçoada, mas seguindo juntos, porque o interesse realmente é a proteção de crianças e adolescentes, para que eles deixem essas estatísticas tristes de tentativas de suicídio, de automutilação, de afastamento, de fuga, tudo aquilo que já está. As estatísticas mostram o que acontece com as crianças e adolescentes que se tornam adultos, não é? Que propagam, acabam repetindo esses atos, naturalizando porque sofreram. Isso é um círculo vicioso que não tem fim, e nós temos que parar, estacionar e dar fim. Temos mecanismo legal para isso, da sua autoria na esfera federal. E, Adriana Ramalho, querida, eu sou testemunha do seu trabalho, da sua dedicação, nos acompanhando sempre, diariamente, em todos os equipamentos municipais que nós estivemos, na luta que eu acompanhei também para que a lei fosse aprovada, fosse sancionada, que entrasse em vigor, tendo uma semana para discutir isso. Como eu digo, não é uma semana de comemoração, é uma semana de reflexão, para conscientização, porque muitas mães, e nós vimos em várias passagens que estivemos juntas, muitas vezes as pessoas falam, meu Deus, eu faço isso, eu achei que eu estava protegendo os meus filhos. Não estava protegendo os filhos.
né? Não sabe que tem esse nome, como bem a Adriana Ramalho disse. Não sabia que era isso, que era alienação, mas era o afastamento. Olha, não paga pensão, então também não vai poder ver o filho, né? E essas são as situações corriqueiras. E ó, toda forma de violência é dever do Estado, da família e da sociedade dar condições, assegurar os direitos fundamentais à vida, à saúde, às crianças e adolescentes, como está estampado no artigo 227, caput da Constituição Federal. Então, Marcos, parabenizar você também por essas lives, todas elas, diariamente, de grande valia, de envergadura, que nos dá condições de ter conhecimento dessas temáticas tão relevantes que você traz à baila para que nós possamos usufruir do conhecimento e sempre aprendendo muito. E dizer, Marcos, eu acho importante, nas duas gestões em que nós trabalhamos, e as queridas colegas que aqui estão, os colegas que aqui você nominou, inclusive, né, e outros que certamente estão, todos trabalharam muito, Marcos, para que essa lei fosse realmente, que o texto da lei, que a sua aplicabilidade fosse objeto de discussão, de conscientização. Isso é muito importante. O meu agradecimento a todas e todos que aqui estão e que participaram naquela oportunidade. Essa temática continua, a pandemia realmente trouxe um agravamento dessas situações, né? O número de consultas que eu tenho recebido é um absurdo, porque as crianças e adolescentes estão em casa, confinados, uma realidade que, na realidade, não podem sair nem nada. Então, Marcos, você até desculpe me alongar, mas essa temática não pode ser abandonada jamais, até que todos tenham conhecimento desse texto da lei, do que nós podemos fazer por crianças e adolescentes, e você trazer, nesse momento, essa temática é de fundamental importância. Então, eu te agradeço, como você deu oportunidade para que fizéssemos isso em 2 gestões consecutivas, e olha que o trabalho floresceu, mais de 60 subseções naquela oportunidade já tinham essa lei. A Adriana, com o chave de ouro, trouxe para São Paulo, que projeta para o mundo, não é só para o Brasil, a nossa preocupação com essa temática e na proteção de crianças e adolescentes. Muito obrigada a todas e todos que nos assistiram, aos queridos aqui que nos honraram, doutor Regis, querida Adriana, com a possibilidade de estarmos juntos. Obrigada, Marcos, mais uma vez. Obrigado, vocês. Eu registro também, está conosco a Juliana Rodrigues, o Edmilson Pepe, a Renata Araújo Costa Olegário, a Lezinha Martins Grigoleto Lopes. Peço aos que estão participando, aqueles que gostaram, que curtam a página, divulguem os vídeos. Amanhã não será às 10 horas, teremos a nossa live diária, não será às 10 horas, por conta de um compromisso que eu tenho da Universidade, da PUC, mas será às 17 horas, com outro tema relevantíssimo, a Cinemateca. O futuro, a situação atual da Cinemateca e o seu futuro. Estarão conosco 3 grandes cineastas, o João Batista de Andrade, que foi presidente da Cinemateca, foi presidente do Memorial da América Latina e foi também ministro da Cultura, quando naquela época ainda era Ministério da Cultura. O Roberto Gervitz, outro grande cineasta, e o Cacá Diegues, que todos conhecem, o mais um grande cineasta. Amanhã, 17 horas, a live sobre Cinemateca. Presidente, desculpa quebrar o protocolo, mas só me colocando à disposição para te colocar em contato também com o André Sturmi, que é uma grande referência, um grande defensor da Cinemateca, já foi secretário municipal, e ele é uma pessoa que pode ajudar muito. Foi um grande secretário municipal, vamos trazer também para o debate, sem dúvida nenhuma, importantíssimo. Aliás, um dos caminhos possíveis exatamente a Cinemateca ser incorporada ao patrimônio do município, pelo menos administrada pelo município de São Paulo. Seria uma grande saída. Tem mais de 10 mil filmes, toda a história da TV brasileira está lá, e com atraso de pagamento desde abril, os funcionários desde abril não recebem, uma dívida de 450 milhões. Mas a história do cinema e da nossa cultura, que tanto é defendida pelo nosso querido deputado Regis de Oliveira. Regis, que nós participamos muito em diversos eventos na OAB, inclusive conseguimos fazer com que uma medida provisória que tirava dinheiro da cultura, né, querido deputado Regis, fosse o governo, na época, o presidente Temer, ela fosse retirada, uma medida provisória que tirava dinheiro da cultura, do esporte e da educação.
Um abraço a todos e até amanhã. Um abraço. Até amanhã.